E no mais, eu queria pedir para vocês que estejam bastante unidos, porque quanto mais unidos vocês estiverem, mais chance de sucesso vocês terão nessa empreitada. Obrigado, Guilherme. Passa a palavra agora para o Gaúcho, pelo Sintopédio. E o que precisarem do Sintopédio, o que precisarem do Gaúcho, dúvidas, documentos, estamos à disposição e numa torcida, e quem sabe a gente não tem até que fazer uma luta unida aí por uma lei para vocês e uma emenda de lei para nós, porque estamos no mesmo barco e eu acho que a gente tem que estreitar relações. Fica aqui o abraço do Gaúcho e o abraço do Sintopédio a vocês. Obrigado. Obrigado, Gaúcho. Bem, a gente abre agora para as perguntas, questões dos... Estricto senso, quando o professor Guilherme falou, sobre dedicação exclusiva, eu não entendi muito bem. Você falou 20 horas, 40 horas, entendi. DE é estricto senso. Eu não entendi muito bem uma coisa com outra, eu não entendi muito bem, não. E falou também sobre o negócio de transposição, outra coisa que eu fiquei muito na dúvida. Agora, com relação ao que o nosso enfermeiro, né, falou? Não, eu sou técnico. Técnico, verdade. O plano de cargo e salário só para efetivos e sindicatos são separados, são juntos? Concursados. Concursados são efetivos? Não é esse nome? Mas sindicatos são separados também? Como é que vocês fazem isso? Não, estou falando dos concursados com os contratados. Eu gostaria que Guilherme esclarecesse melhor como está sendo implantada a DEA na UERJ e como está sendo tratado o pedagogo na UERJ, se é considerado como magistério. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. E o restante a Marta já falou em relação aos técnicos, já fez parte, tá bom? Obrigada. Adiraldo. A minha preocupação é o seguinte: é a primeira vez que a FATEC faz uma greve, fez agora, né, pelo plano. Nós já tivemos muitas experiências de luta com governos duros, como foi da Rosinha, que cortou 2 meses de salário, uma greve de 2 meses que nós tivemos. Esse governo, a gente sabe que é um governo que joga duro e pesado. Mas a minha questão para vocês, assim, em termos de passar a experiência, é com relação a essa luta de vocês para a conquista desse plano. Porque eu acho que nesse momento, agora no segundo semestre, nós vamos entrar num processo muito difícil, porque nós vamos ter que tentar convencer a categoria a retomar uma greve. Eu concordo que sem a greve a gente não consegue ter força para resolver as diversas situações complicadas que estão aqui colocadas. Uma delas é a questão do triênio, né, essa progressão automática. A gente vai ter sérios problemas, com certeza. Então eu queria que vocês relatassem essa experiência, porque eu não acredito, e aí a categoria, nossos colegas vão precisar ser convencidos de que a gente consiga fazer dessa luta uma vitória sem uma greve forte, unida e longa, né? Eu queria que vocês pudessem explicitar como é que foi esse processo de convencimento da categoria de vocês nessa luta, porque em relação à greve nós temos experiência, mas em relação à greve desse tipo, com essa discussão e esses vários problemas que estão colocados no plano, é a primeira vez. Bom, primeiro eu vou responder a companheira a história do contratado. Como eu tinha falado, a gente defende contratado, a gente abomina um contrato. Então eu tenho na nossa base, eu tenho contratados filiados ao sindicato. É claro que a mensalidade, a contribuição deles é bem menor, porque o salário dos caras às vezes a gente até defende algumas causas aí, a gente até banca alguma coisa passada em assembleia, porque o salário aqui é uma covardia que fazem com eles. E o que a gente luta e por que a gente tenta
resolver isso. Na lei de contratado, que é de 2005, a lei da Rosinha, que era anterior ao plano, porque o nosso plano só saiu em 2006. Mas existe uma lei de contrato que é de 2005, 4.500 e alguma coisa. Eu tenho lá no sindicato, depois se interessar, se tiver algum contratado aqui. Parece que no seu artigo 10º ou 12º diz o seguinte: o contratado deverá ganhar o primeiro salário da carreira. E tem um outro artigo que ainda diz assim: em caso de não haver provimentos, o gestor administrativo e financeiro deverá comunicar em 72 horas ao procurador da Justiça, ao procurador da Fazenda e ao governador. Pergunto a vocês: algum deles avisou? Negativo, não avisa. Como a UERJ não tinha carreira nem para docente nem para técnico por lei em 2005, ficou valendo aquele salário miserável que eles pagam aí nas outras secretarias do Estado. Acontece que a partir de 2006, a UERJ passa, através de uns loucos, um deles está aqui, a ter uma carreira de técnico administrativo por lei. Então, um médico, por exemplo, que eles pagam R$ 1.200, e aí eu já tenho até medo de ir nesse médico, não sei nem se é Paraguai, se é o quê. E esse, coitado desse médico, ele teria que estar ganhando 3.100, que já os estatutários não querem. Se ele pegar, como eu peguei 3 casos para o laboratório, e botei na justiça, com a lei da Rosinha de 2005 e com a lei 4.796, também da Rosinha, do plano da UERJ. Pô, chega lá, o UERJ mandou advogado, o advogado declina, pede para declinar para a vara de fazenda, porque as duas leis são estaduais. E aí o Ministério Público do Trabalho fica incapaz de resolver. Mas isso faz com um caso ou outro de corajoso. Eu aqui na UERJ tenho de técnico, nós temos aqui quase uns 2.600, 3.000 contratados. Se todos eles fossem comigo ao Ministério Público e entrassem todos eles com ações, eu me dispus a fazer as ações. Eu queria ver a vara de fazenda, que julga um processo ou 2 por ano, entupida, se eles iam resistir a isso. Mas até você convencer esses companheiros, com medo de perder esse contratinho desgraçado que escraviza eles e nos menospreza, porque vamos combinar, quando você está em greve e você lá na Volkswagen ou na Ford, lá no ABC, diz que não vai entrar e o patrão contratar alguém, morre no portão. Nós estatutários, não, trazemos inclusive os parentes. E aí, vamos combinar, pato também somos nós. Nada contra o contratado, defendo o contratado, mas na hora que eu botei 2 ônibus na frente do Pedro Ernesto para levar para o Ministério Público no dia da audiência. Não consegui encher um, sabe o que me salvou? Passou uma enfermeira e disse assim: queimou a fiação de centro cirúrgico. Eu digo: mulher, me ajuda aqui que eu estou para pagar o maior mico da minha vida. Manda esse pessoal todo para cá para o ônibus que eu vou pagar o lanche lá no Ministério Público. Foi a minha salvação. Eu cheguei lá com um ônibus cheio, com um advogado, a mulher lá, a procuradora lá do Ministério Público, não sabia quem era estatutário, quem era contratado. Já começou querendo me dar uma sola. Por que vocês não entram numa ação? Eu digo: minha filha, uma ação coletiva, minha senhora, excelência. Uma procuração, o advogado ficou até calado, porque eu já fiquei mordido. Uma ação dessa, mal sucedida, eu quebro o sindicato. Mas eu vou dizer uma coisa à senhora: eu estou vendo na Globo, nas outras emissoras, boliviano sendo explorado em sala de costura lá em São Paulo, recorrendo ao Ministério Público. Eu estou vendo um colega meu que faz o mesmo trabalho que eu, sendo semi-escravizado na UERJ, e a senhora diz que não é aqui, que eu tenho que fazer ação coletiva. Se é assim, eu vou para a OAB, eu vou para a Comissão de Justiça, eu vou para Brasília. Não, meu senhor, calma que nós vamos fazer. Aí foi que ela me ouviu. Aí quando o advogado falou, ela já nem queria ouvir o advogado mesmo. Ela era com medo desgraçado de mim, com medo que a gente saísse dali e fosse para a OAB para isso. Mas nós temos na base contratados, defendemos contratados. Mas não podemos deixar isso proliferar, mas esse contrato não pode. Não pode. Tem que ter cumprido a lei. Tem que ganhar pelo menos o inicial das nossas carreiras. Entendeu? É o seguinte, olha só. Vou tentar explicar. Aqui na UERJ, até 1991,
professor era horista. Então, ele tem 2 disciplinas, ele ganha para dar 2 disciplinas. Tá? Em 91, o pessoal passou a ser estatutário, 90, 91. E o pessoal passa a ter uma carga horária. Tá? E as regras de concessão de carga horária aqui, nós temos de 20 horas, 40 horas. Tá? Aí tem umas regras. Então, você tem 20 horas, você tem que dar tantas horas de aula em sala de aula, tem tanto tempo para preparar a aula, tem tanto tempo destinado à pesquisa, ou à extensão, atividades administrativas, isso está tudo constando lá no seu plano de trabalho, tá? Plano individual, que a gente chama aqui. Isso cada docente tem preenche formulário, né? Está vinculado à alocação em sala de aula, vinculado com um banco de pesquisa, né? A gente descobriu para que serve o currículo Lattes, serve para controlar, né? Efetivamente. E aí o currículo Lattes permite a importação desses dados. Se você tiver certos índices de produção, você tem direito a ter 20 horas de pesquisa. Se você tiver pouquinha produção desses produtos, né, efetivamente no cômputo das horas de pesquisa entra um capítulo de livro e artigo em revista, né, que não são publicações que você tem de uma hora para outra, né, tem uma certa dificuldade envolvida, e se você não tiver uma por ano nos últimos 3 anos, você não tem direito às 20 horas de pesquisa. Aí se tiver 2, acho que cai para 15, se tiver uma, acho que cai para 10, e aí se não tiver nenhuma nos últimos 3 anos, você não tem hora de pesquisa. Se você não tem hora de pesquisa, você entra numa espiral da sua carreira de que você, aqui na UERJ, daria de sala de aula 24 horas, se não me engano, algo nessa ordem de grandeza. Eu até conheço professores que têm uma carga horária de sala de aula de 20 e tantas horas, né, de 30, às vezes até de 40, né? Mas eu vejo que a vida dessas pessoas é uma vida difícil, né? Então, eu fiquei preocupado em querer entender, já que não está no plano de carreira, essas regras de que se 20 horas para vocês é 20 horas de sala de aula efetiva, né? Ou quanto tempo vocês têm para dedicar a outras atividades de administração, atividades tal qual é o nosso Planinde aqui. Portaria, mas um professor 40 horas, dá 24 tempos. Né? De 20 dá 12. É bem pesado, né? Muito pesado. Que é a realidade de muitos setores de educação, mas eu acho que essa realidade incide sobre a própria qualidade que a gente consegue fornecer de uma aula de qualidade, né? A dedicação exclusiva, ao meu ver, tá, tem que ser um direito do professor. Pelo que eu li aqui no plano de vocês, ela pode ser concedida ou não. Você tem direito a pleitear, você pleiteia, mas aqui não tem nenhuma garantia escrita de que você vai ser aceito. E aí, em muitas universidades, por exemplo, ao longo do Brasil, que é uma realidade diferente da UERJ, a gente conseguiu, depois de muita briga, garantir que o professor tivesse direito, né? Teve a briga com o governo, teve a briga aqui dentro, dos agentes do governo que estão aqui dentro, trabalhando para economizar qualquer caraminguá para o governo do Sérgio Cabral, para ele poder colocar no Maracanã, para poder dar para a Delta, para ele poder dar para a OAS, para ele poder fazer todas essas coisas que, né, essas intervenções no megas eventos que eles fazem. Obrigado, hoje. Então,
me preocupa que isso não seja um direito do professor, né? Tem que ser um direito inalienável, né? Nesse sentido, tem que ser inalienável, tá? É isso que eu queria falar em relação à questão da Marta. Não sei se contempla, né, se explicou melhor, ou até depois a gente pode até conversar para esclarecer melhor, né? Então, já fazendo gancho para a pergunta da Tereza, né, a implantação da DE na UERJ foi a partir de muita briga, não só a briga, a greve do estrito senso do governo, mas a gente entrou porque a lei da dedicação exclusiva deixava algumas coisas em aberto, tá? A UERJ estabelecerá normas para acompanhamento, para implantação, e a gente já viveu aqui na experiência da UERJ, a UERJ ser aquele elefante branco, né? Se esforçar ao máximo para ser um elefante branco já idoso, muito lento, né? Que tem dificuldade de fugir do leão, fugir do tigre, né? Então a gente usa muito que historicamente os servidores dessa universidade usam muito os conselhos, tá? Os ambientes que existem, né, não são da forma que a gente gostaria, paritários como a gente gostaria que fossem, né? Tem representações ali que são eleitos para outros espaços e tem vaga cativa no conselho, tá? Tem uma confusão entre o executivo e o legislativo dentro da universidade, mas tem alguma norma que a gente pode se agarrar ali para garantir algum direito. Como tinha essas coisas em aberto, na primeira oportunidade que eu tive, eu entrei com um processo de urgência no Conselho Universitário. E aí virou uma discussão muito desgastante para o reitor. Foi ele contra eu, e eu tive que dizer em alto e bom som no plenário de que eu estava estranhando a posição do reitor de ser contra o pedido de urgência, porque o prazo de implantação da dedicação exclusiva estava colocado, estava ali no horizonte muito próximo, já que o próprio reitor estava defendendo contra isso. Então, eu criei uma condição a partir dessa posição do Conselho de inviabilizar que ele embarreirasse a implantação da DE. Então, foi a briga lá junto ao governo do Estado, a greve, conjugada com muitas outras ações. Antes da gente fazer a greve, a gente fez muito trabalho de base, né? A gente foi em todos os campi dessa universidade debater com todos os professores, fizemos uma pesquisa de opinião para estimar, contratamos o instituto da própria universidade para fazer uma pesquisa de opinião, para fazer a avaliação de quantos queriam aderir à dedicação exclusiva, gostariam de aderir à dedicação exclusiva. Essa pesquisa chegou a todos os lugares da universidade. Também foi uma forma de fazer um trabalho de base, para fazer uma agitação, né? A gente fez uma agitação naquela pesquisa. Uniformizamos, gastamos um dinheiro do sindicato, contratamos as pessoas, pagamos um salário, uma remuneração digna para elas, né? Para que elas pudessem fazer esse trabalho. Isso serviu de uma grande agitação. Então, a gente fez várias atividades, né? Conseguimos, a partir de um processo de urgência, construir uma perspectiva de DE para a UERJ, um plano de DE, um anteprojeto construído na universidade. O anteprojeto foi aprovado no Conselho Universitário, e aí o reitor teve que encaminhar. A gente aproveitou um momento onde ele queria se reeleger, e o que a gente fez? Colou no calcanhar dele. Nossa,
cara queria ver o diabo, não queria ver a gente. Porque a gente estava enchendo o saco dele, desculpa o termo, já está chegando a horário, já posso falar alguns termos um pouco menos ortodoxos, mas a gente encheu o saco dele. E não teve opção de embarrear isso. Então, isso ocorreu dessa forma, né? Com mais alguns detalhes, com a greve no meio, né? Então, foi assim que a gente conseguiu implantar. Pedagogo na UERJ não é um cargo de docente, é um cargo técnico administrativo. Tem pedagogos, tem esse cargo de pedagogo, cargo profissional de nível superior. Eu conheço o pedagogo lá do CAP, que por acaso é uma pessoa próxima, uma pessoa querida nossa, né? O Bruno, né? Não, o Bruno ele tem um apelido, mas não sei sobre o nome dele, né? Ele é conhecido mundialmente pelo apelido, mas é daqueles apelidos que os colegas colocam na infância e tal, e que não são muito bonitinhos de se dizer numa mesa, né? Então a gente, eu queria deixar para o próximo bloco, né? Mas a questão só falar da questão da transposição horizontal. Então você tem que estar transposto no nível vertical, e a partir de quantidade de tempo que você tem na carreira da FATEC, você tem que pular da categoria, é categoria que se chama? Não, é outro nome, né? A, B e C. Classe A, B e C, você tem que estar pela sua titulação na classe C, por exemplo, mas pelo seu tempo, você tem que ir para o nível 7 da classe C. Entendeu? Então é isso que eu estou querendo falar. Tem que ter a transposição do nível da classe em relação ao cargo, mas você não pode começar do zero, não pode voltar lá para o início, volta tudo, não dá, né? Não dá para aceitar. Então é só isso que eu queria falar. Desculpe aí pela extensão da minha fala. Eu poderia fazer uma complementação aqui, de acordo com a fala dele. Só para deixar claro, como tem duas leis, a DE é inerente ao plano docente, técnico administrativo, mesmo o pedagogo não tem DE. Nós técnicos, no nosso plano, nós não temos DE. O que não quer dizer que não possa fazer parte de uma futura reivindicação. E eu vi aqui, ele tinha falado, e com as falas agora suscitadas, eu lembrei que tem aí um poderão, no plano de vocês, poderão pleitear. Poderão com esse governo nunca chegar a poderar. Certo? Então, vão ter que modificar isso aí. Esse poderão com o governo está aí, vocês não vão chegar a poderar nunca. Então, é só um alerta que eu queria fazer. Eu acho que tem a pergunta do companheiro, como é que a gente encaminha isso, e já posso dar seguimento, que ele não foi... Mas ele não foi respondido, não foi? Pois é. Bom, nós já fizemos greve na UERJ de 9 meses. Nós, técnicos administrativos, os docentes, não entraram nessa greve na época. E vou dizer a você, foi aonde vocês arrumaram aquele corte, e aqui também. E não foi esses 9 meses, como a oposição que na época puxou isso, não diz que foi isso que trouxe o plano, não. Mas não quer dizer que não tenhamos hoje, isso depende da conjuntura, de que fazer uma greve até para reformular o plano. Certo? A DE estava lá, era um apêndice da lei, né? Era uma lei, e os caras aqui não queriam dar. Eu trabalhei na DE tanto quanto docente. Por que eu fiz isso? Porque eu, quando fiz o meu plano, fui ajudado por docentes também. E outra coisa que contribuiu, a UERJ era a única universidade grande no país que não tinha DE. Isso é uma vergonha. Entendeu? Então tinha que ter. O cara que não tem visão, planta na cabeça do técnico, você não tem DE, tu vai brigar por essa DE, não vai sobrar dinheiro para você reformular o teu plano.
É onde o governo aposta. Eu ouvi isso várias vezes. Mas nem por isso deixei de trabalhar na DR. Porque, felizmente, nessa gestão, tanto das do ERJ e a outra anterior, a da CLER, e a nossa gestão, a gente trabalha juntos. A gente não aceita esse tipo de provocação do governo para botar docente contra técnico e técnico contra docente. A gente não aceita isso. Temos superado bem isso aí. O governo não tem tido sucesso com isso. Mas se precisar, a gente chama as assembleias, como vão ter uma assembleia amanhã, que eu não sei o resultado. Até agora o cara não deu resposta. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Pode ser que tenhamos que fazer uma greve para ter a reformulação. Por isso que eu disse aqui, sabe lá, se lá na frente, não vamos até andar junto. Vocês pela lei e a gente já pela emenda da lei. Não sei se consegui responder o companheiro. Mas isso aí a gente decide em assembleia. Ok? Obrigado. Ok, então a gente faz agora o segundo bloco. Porque já naquela época, eu lembro quando eu era do segundo ano, 2001, os grêmios das escolas já brigavam por transparência na FATEC, por eleições diretas, inclusive para a presidência. E a minha pergunta para vocês é: em que medida a transparência de uma instituição influencia na construção do plano de carreira? Porque no nosso caso, nós já sabemos que o nosso plano sofreu modificações fora da comissão que foi construída para elaborar o plano, então nós não sabemos nem se essas alterações pelas quais ele passou podem ser consideradas legais ou não, e em que medida a transparência, que pelo que eu entendi quando vocês falavam, vocês têm vários órgãos dentro da UERJ que são por eleição. Qual o impacto dessa transparência, dessa democracia, no momento em que vocês construíram os planos de carreira, tanto os técnicos quanto os outros? Isso é uma outra questão, que é: será que essa discussão de PCS não teria que vir junto com uma discussão de democratização, e pegando o que o Pedro fala, das instituições? Porque pelo que me consta, todos os CETEPs da FATEC são por indicação política. Acho que um ou outro tem um servidor, né? Mas não é eleito. Então, é tudo indicação política. O meu CETEP, por exemplo, a diretora falou claramente para mim, pena que não tinha uma câmerazinha para filmar. Simone, quem manda os professores para cá é o vereador X do PMDB. Eu estou falando X porque eu não lembro o nome do cara mesmo. Né? Do PMDB que me manda. Então, se a discussão de meritocracia hoje, que está sendo discutida em vários municípios, acho que é uma pena também não ter aqui na mesa alguém do CEP para trazer essa discussão, porque, por exemplo, no município de Resende, o prefeito queria votar PCS já, porque o PCS que ele propunha era meritocracia pura. E o movimento dos professores de lá barrou a discussão de PCS. Falou: opa, não vamos fazer nada, vamos ficar parados, porque senão vai piorar a situação. Então, a gente tem, e o CEP tem esses dados, de vários municípios que a própria prefeitura quer discutir PCS para colocar a meritocracia. Então, até onde essa discussão pode chegar? E a minha outra questão é: até onde nós, como profissionais de educação da FATEC, estamos dispostos a ir? Porque nós botamos uma greve com 100 e poucos funcionários na Rua da Ajuda, eu estava lá. Não chegava a 200 funcionários, quem estava lá viu, né? Até dava medo botar uma greve como a gente botou. A greve foi maravilhosa, cresceu, mas a greve foi curta. Ela não foi até onde, de repente, deveria ir para conquistar um PCS que se queria, eu não sei. São questões que a gente vai ter que discutir, e que eu não sei de que forma os companheiros da UERJ podem ajudar, porque eu acho que são questões do movimento sindical que estão colocadas hoje, porque é uma outra conjuntura, né? É uma conjuntura hoje que você tem aí um ascenso hoje do movimento social? Tem, mas também a gente não sabe. Esse ascenso é onde? É localizado? Que ascenso é esse? Vai levar as categorias a terem conquistas? Outras questões. Então, acho que nós temos muitas questões. Se for possível abordar algumas dessas que eu falei, eu agradeço. Ok, Sandra. Existem 3 questões aqui colocadas. A questão de gratificar, extensão de carga horária, ampliação de tempo de trabalho, licença sabática e dedicação exclusiva. As 3, segundo essa versão, que não é original, que é processual, né, divulgada pelos e-mails, apontam essas 3 questões exclusivamente para a categoria do magistério. Né?
todo mundo que estudou percebeu isso. Então, o nosso sindicato agrega professores e todos os demais profissionais de educação. Não sei se na UERJ é assim, parece que é dividido. Professores num sindicato e os demais profissionais num outro sindicato. Na FATEC é um sindicato só para todos os profissionais de educação. E o plano de cargos da gente, né, à medida que vai indo, a gente percebe que as três questões, tanto a licença sabática, quanto a ampliação do trabalho, quanto a dedicação exclusiva, estão exclusivamente para a categoria do magistério. A segunda questão que eu queria colocar é a questão das três avaliações. Não tem só por desempenho, tem avaliação por desempenho, por merecimento e por formação acadêmica, ainda que tenham falado do triênio num outro momento. Então, essas são questões que, ao fazer a leitura, geram angústia para todos nós. Logicamente que muitos de nós, pode ser que, no que você falou, né, Carlos, acabe silenciando, não vai dar para todos, então deixa ficar como está, só para a categoria dos professores. E a terceira questão é os professores 1 e 2. A FATEC tem professores da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio e do ensino superior. A gente tem pontuado a importância de ser professor da educação básica, envolvendo o professor da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio. E a gente continua aqui com a extinção dos professores 2, que hoje estão na FATEC, ou que vieram da FAEP, ou que vieram para a SEDUC, e que continue a fazer concurso público para professor 2, com início de carreira, salário diferenciado. Logicamente que eu imagino que os professores do CAP, né, do CAP da UERJ, estejam numa abordagem diferenciada, mas até para agregar valor, para a gente amanhã poder se organizar de forma melhor, eu queria ouvir essas três reflexões dos três que estão à mesa. Qualquer instituição, tá, que seja opaca e pouco democrática, cria ou tem possibilidades mais favoráveis para criar plano de carreira na perna. Como aqui na UERJ a gente tem uma história, né, tem alguma democracia, mas ela é absolutamente limitada. A gente está num período assim, de tamanha trevas, né, que a gente tem se agarrado muito na democracia, se agarrado muito no conselho universitário, apesar de a gente não achar que a democracia tal qual ela é praticada na UERJ, ou que se chama democracia na UERJ, e o conselho universitário tampouco são tão democráticos como o movimento docente, como o movimento de estudantes, o movimento técnico administrativo gostaria que fosse. Mas ainda assim são pontos de apoio. Não ter transparência, né? Não ter o mínimo de nem eleição direta para esses cargos, eleição direta para presidente da FATEC, uma instituição desse tamanho. Quando você não tem eleição, você não tem um presidente, você tem um interventor. Não? Um diretor, vocês provavelmente são interventores também, né? Ou feitores, né? Inclusive não precisa nem ser do quadro da FATEC. Pode ser uma coisa piônica lá, né? Pode pegar agora e botar um Risoli lá para vocês também, né? Não sei se vocês querem, né? O pessoal do CEP não quer, né? A conjuntura, Simone, é uma conjuntura muito difícil, uma conjuntura que, apesar do governo ter balançado, né, o governo Cabral, o governador Cabral é o governador mais questionado pela população em todo o Brasil. Nenhum outro governador tem o nível de ter toda semana uma manifestação, mais de uma, às vezes, né, em sua homenagem, digamos assim, tá? Nenhum governador está tão envolvido intimamente com empresários e com relações absolutamente espuras como o Cabral,
né? Agora, São Paulo, Alckmin, com aquela denúncia da Siemens, né? Tá acontecendo também, mas não é no mesmo nível, tá? Essa conjuntura, ela está tendo uma dinâmica que a gente não tem como fazer uma previsão, tem dificuldade de fazer uma previsão. É a dinâmica que a luta de classe está ocorrendo no Rio de Janeiro. O que eu percebo, né, o que eu percebi nesses movimentos ao longo do Brasil como um todo, é que houve uma superação dialética aí. O grau de exigência da população mudou, e mudou numa superação dialética mesmo, né? O acúmulo daquelas lutas que a gente ia lá com 100, com 50, né? Você acha que a nossa greve aqui não teve quando a gente ia fazer o movimento de rua, tinha 5.000 pessoas? Não, tinha aqueles mesmos 80, 50, 100, aqueles que carregaram o piano junto com o comando de greve, né? Aquele comando de greve meio estendido, tá? Então a gente tem uma série de dificuldades, né? Andando muito para as pernas que a gente tinha, né? Andando muito para as pernas que a gente tinha. Se eu tivesse que dar assim um conselho para os companheiros da FATEC para melhorar suas condições em relação à disputa do plano de carreira, uma conjuntura difícil, tá? Onde o controle do executivo sobre o legislativo e sobre o judiciário é enorme. Sabe o que eu faria? Eu ia falar, gente, vamos todo mundo amanhã para casa do Cabral no Leblon, né? Sinceramente, todo mundo para casa do Cabral no Leblon. Eu mesmo vou sair da reunião aqui do meu departamento e vou para casa do Cabral. Sei que lá vai ser o dia da luta de classe, vai estar correndo, vai ser lá o palco efetivo da luta de classes lá. A gente aqui, Sandra, são sindicatos separados, tá? Na verdade, os docentes e os técnicos do nível superior do Brasil como um todo são sindicatos diferentes, tá? Por que é isso? Questão histórica, né? Não é do meu gosto, inclusive, tá? E os sindicatos, as suas estruturas são diferentes. O Andes tem uma estrutura muito horizontal. A FASUBRA tem uma estrutura mais federalista, né? São diferentes, né? É claro que eu obviamente defenderia a opção que o Andes fez há 30 anos atrás. E você defenderia a opção que a FASUBRA fez há não sei quantos anos atrás. Eu acho que é difícil para mim fazer para eu fazer uma defesa do meu sindicato, o Sindicato Nacional, sem ser uma defesa até meio apaixonada, e até uma cegueira que toda paixão pode trazer, né? Mas dos lugares que eu já frequentei politicamente, eu sou um pouquinho rodado, né? Eu acho o Andes o espaço mais democrático que eu já participei, tá? O Andes discute tudo, até a vírgula, o acento, a concepção, se vai colocar os trabalhadores e as trabalhadoras ou não, né? Nos seus textos e tal. Tudo é discutido nos congressos do Andes. São congressos anuais que tem delegado de base, com uma discussão bastante, se volta a discutir coisas que foram discutidas no ano anterior e se rever posições, né, num ambiente bastante tudo é discutido em grupo de trabalho, depois o grupo de discussão, depois discutido no grupo de discussão é quem vai para a plenária, as posições construídas nos grupos de trabalho, é muito democrático, tá? Eu tenho visto, né, e aí, né, aí eu vou puxar a sardinha um pouco a minha sardinha para a brasa, né? Quando eu vi essa regulamentação de DE aqui,
é exatamente a regulamentação de DE da UERJ. É um copia e cola, tá? A menos do podem, tá? O menos do podem no caput do artigo, que podem, que nunca poderá. Mas, gente, um dos embasamentos que a gente construiu para conseguir ter a DE na UERJ, né, foi o fato da UERJ ser a única grande universidade pública do país sem DE nos docentes. E aí ficava muito difícil. Quando eu falo conjugar a luta direta, a questão de força, com a luta ideológica, né, também faz parte de construir argumentos. A gente construiu, passou 2 anos aí, construindo muito bons argumentos a partir da questão da DE. Né? Teve uma série de trabalhos de base que foram feitos, passagens de todos os locais, todos os campos da nossa universidade, e por isso que aconteceu. Eu acho que não dá para fazer greve a frio. Não dá. Greve a frio é muito difícil. Né? É preciso esquentar o tamborim para construir realmente uma greve forte. Né? Então, eu acho que é importante, né, assim, né, eu diria ser importante que a gente estivesse na FATEC construindo essa mobilização já, né, a partir, né, da mobilização das condições anteriores, a partir da inserção, inclusive, nesses movimentos que questionam Cabral, porque as pessoas, elas não falam palavras de ordem educadas para o Cabral, elas xingam o Cabral. Né? Então, tem que aproveitar isso, tem que se inserir nesse contexto, tem que dar o depoimento do professor da FATEC lá, né? Tem que participar nesse sentido. Né? Então, eu acho que essas coisas que eu diria aí, né? É difícil, mas se a gente não partir para dentro, é impossível. Tá bom? Bom, primeiro, para responder o Pedro, falou de transparência. Você veja, aqui, com toda a transparência que a gente procura ter, porque o reitor, apesar de ser votado, ele é um agente do governo. E quando ele se propõe a isso, ainda é pior. Então você vê, com toda a transparência no que tange a nós técnicos, nas 3 avaliações que já houveram de 2006 para cá, que uma atrasou inclusive, contrariaram a lei. Contrariaram, tentaram nos empurrar a goela abaixo a figura da avaliação de desempenho. Com toda a transparência que a gente procura ter no Conselho Universitário, nas assembleias e com as entidades, o reitor fez um plano para docentes em cima da perna, que na época a gente batia, mas também não podia bater demais, porque também se batia demais não saía lei. Surgiu um fórum aí que atropelou praticamente as entidades. E se a gente fortalecesse muito a luta, corria o risco daquela pilha que eu falei de aposentadorias que não poderiam sair, aquela pilha está encostando no teto hoje, técnico ter plano e docente não ter plano. Então, que os docentes comemoraram na época, quem era antenado comemorou o advento da lei, mas sabia que era ruim, que era o bebê de Rosemary. Então, com toda a transparência, eles ainda tentam. Entendeu? E a gente fica imaginando como vocês que não têm essa transparência, porque não elegem os caras, como é que vocês sobrevivem. E aí eu vou para responder a Simone. Eu até tinha feito aqui na minha fala inicial um alerta que também acho que seria um bom momento de plano, de tentar, além do plano, tentar melhorar a democracia através de eleições na FATEC. Mas tem um temor nisso aí, não é o Gaúcho que vai resolver, isso aí é vocês que têm que saber. O sindicato de vocês é um sindicato forte, vai conduzir isso. Não podemos perder o foco de transformar esse decreto em lei.
Entendeu? Eu quero dar um exemplo aqui. Quando eu trabalhei na empresa privada como funcionário seletista, foi pouco tempo, graças a Deus, quando a gente estava encurralando o diretor do hospital, o diretor da clínica, a gente estava querendo 15% e ele queria dar 3%, 2%. Quando a gente estava quase conseguindo que o cara desse pelo menos 12%, né? Ele queria dar 3%, a gente queria 15%, estava chegando a 12% e aparecia um colega desavisado que dizia assim: tem que ver também a porta da minha enfermaria. Meu Deus do céu. Acabava a campanha salarial, o cara arrumava só de tipo de porta de enfermaria, ele arrumava uns 300, marca uns 500 e acabava consertando a porta da enfermaria do cara e a droga do reajuste não saía. Então, há que se ter cuidado para não dar argumento para que o governo, vamos fazer eleição, entendeu? E a gente perdeu o foco da lei que vocês têm que ter. Temos que ter esse cuidado. A conjuntura atual está aí, a nação brasileira provou que não está morta. Mas eu confesso a vocês que se você pegar o melhor historiador, o melhor sociólogo, não vai conseguir explicar com exatidão ou um pouco além do que nós sindicalistas vimos acontecer no país. Quem disser que sabe o que aconteceu está equivocado, porque foi um fenômeno, foi uma gota d'água, entendeu? O sindicalismo, e eu não estou aqui me gabando, mas alguma coisa o sindicalismo plantou nisso, porque senão não tinha acontecido. Mas eu fui, inclusive, criticado dentro do meu sindicato mesmo, que os caras já queriam, na primeira semana, já queriam sair com a faixa do sindicato. Eu falei, não, eu quero observar isso. De noite eu estava vendo na televisão rasgando bandeira. Isso é um fenômeno que vai ter a hora que nós vamos nos inserir nisso. Hoje, eu acho que é a hora. Cabral balançou, cai de 70 para 27, para 25, sei lá. Cabral balançou, Dilma balançou. Tudo, vamos combinar, também é reflexo de quem acreditou no PT lá no passado, e não me incluam nessa lista. Nunca fui petista, votei no Lula porque não tinha opção, eu ia votar no PSDB, mas nunca fui petista, sempre fui acreditava nas pessoas, não em partido, nunca votei com a direita, mas a nação confiou no PT. O PT não fez o que prometeu. O que você tem de resultado disso é o pessoal desacredita até nos próprios sindicatos, porque a maioria dos sindicatos tinha atrelamento ao PT. E hoje você vê o povo reivindicando por R$20, faz uma revolução dentro do país que vai extra muros e não quer saber do sindicalismo, não quer saber das centrais. Aí o que é as centrais? Eu acho que até, aí não sei de quem os louros, dá um tempo. E a semana passada começou e ainda não foi bem sucedido. Nós ainda não fomos bem sucedidos. Mas é uma pena, porque Guilherme tem razão, a hora é essa. E além de tudo, por informação. Qualquer coisa que tiver que ser feita tem que ir como mensagem de lei até dezembro. Até dezembro. Ainda que vá ser pago o ano que vem, à vista ou parcelado, mas a mensagem, qualquer coisa que tiver que ser feita, a mensagem tem que estar até dezembro, a mensagem de lei tem que estar na LERJ e votada. Já o cara lá da SECT naquele dia disse, não, é abril, conversa fiada. Fui ver pessoas mais adiantadas que a gente disse que até dezembro. A outra pergunta, que é a da Sandra, eu vou passar pro Marcelo, porque ele domina mais o plano de vocês, eu não domino tudo isso. Só professor 1, professor 2, e aí eu vou dar uma piruada. Aqui sindicalista é bicho metido mesmo. Eu acho que o plano de vocês devia ser mais compactuado, assim, mais enxuto. Começa professor 1, professor 3, cor de rosa, laranja, sei lá, eu acho, certo?
porque tem dificuldade. Qual é o problema de você pegar o professor tal com o professor tal? Aí ele diz, não, fulano, aconteceu aqui com o técnico. Eu estou falando de um professor, mas por experiência de ter trabalhado também muito com o professor no plano deles também. Participei de um plano, da confecção daquele que não nasceu. Nasceu o bebê de Rosemary, esse eu não participei. Mas, no técnico, o cara diz assim, pô, eu sou agente, como é que eu vou ficar com ata? Qual é o problema se os dois estão subindo? Ah, mas eu sou mais qualificado que ele. Às vezes é uma coisinha assim, de agente para ata, que agente e assistente. Um técnico tem isso. Eu digo, rapaz, mas pelo amor de Deus, rapaz, qual é a tua diferença hoje de salário? É de mais ou menos 30 reais. Pô, se vocês os dois vão ganhar 200 a mais, pelo amor de Deus, pô, depois tu vê, depois tu te separa dele. Agora tu casa com ele e vamos com esse plano. Entendeu? Pô, depois arranja a separação, eu tenho que ganhar mais que ele, que eu sou mais bonito, que eu tenho mais qualificação, mas na hora, agora. Então, quando você faz muita distinção, você acaba dando, vai vir a porta de enfermaria e não sai plano. Obrigado. Eu vou fazer papel de mesa, que é o seguinte, nós amanhã vamos ter, na verdade, o que nós pensamos nesse seminário na forma do seu método, né, na sua estrutura. Amanhã vai ser uma espécie de mini congresso, desse tipo de organização que está aqui. A gente vai fazer um primeiro momento de explicar o objetivo da proposta do seminário. Depois o trabalho dos grupos, onde a gente vai entrar nessas discussões sobre os pontos polêmicos do plano, né? Anteriores mesmo ao momento em que aquela versão vazou na internet, né? Nós, obviamente, vamos ter que discutir isso, né? Mas a proposta, inclusive, do seminário, que foi aprovada no Conselho Deliberativo, foi anterior ao próprio vazamento de qualquer outra versão do plano. O que nós tínhamos no momento era a nossa proposta original, o trabalho da comissão. E mesmo assim, né, o companheiro Derli fez a proposta lá no Conselho Deliberativo e isso foi aprovado. Né? Ou seja, a categoria tem a necessidade sim de esmiuçar, de fazer um debate mais qualificado sobre o plano de carreira. Daí a proposta do seminário. Né? Amanhã eu acho que é um momento fundamental de todos esses pontos e esses itens, a partir da proposta original e a partir também dessa versão extraoficial que está circulando por aí, né, a gente pensar qual é o plano que nós queremos, né, aquilo que nós podemos avançar, aquilo que nós podemos propor como emendas, para quando o plano chegar no âmbito da LERJ, a gente está organizado para, sim, tentar construir o plano de carreira que nós tanto almejamos. Então, não é uma resposta de escapar, né? Eu não estou escapando, eu só estou me remetendo ao momento que eu acho que vai ser o fundamental para a gente fazer a discussão qualificada. É amanhã nos grupos de trabalho. Né? A gente vai discutir a questão do P2, a gente vai discutir a questão da dedicação exclusiva, né? A questão do merecimento, todos esses itens são fundamentais. Né? E a gente vai procurar amanhã tentar dar conta disso. É um desafio, porque em um dia dar conta disso não vai ser pouca coisa, mas se a gente for objetivo, né? Se a gente for rigoroso, no sentido daquilo que a gente elencar como o fundamental, eu acho que a gente vai conseguir avançar. Concordo que não é amanhã que a gente vai resolver o nosso plano de carreira, né? Mas é uma etapa dessa luta que na verdade começou há vários anos, desde o momento em que a categoria sentiu a necessidade de que era o momento da gente reformular o plano de carreira, porque ele não atendia mais à configuração da nossa categoria, não atendia mais, né, um plano de carreira que foi feito quando nós éramos seletistas, numa instituição que cresceu imensamente e nós agora somos estatutários. Né? Então, desde o momento que a gente percebeu que era fundamental reformular o plano de carreira, essa luta começou. E bota aí 4 anos nisso, pelo menos. E depois o trabalho da comissão, e o plano ficou pronto, a proposta ficou pronta, né? A tramitação toda que ela está tendo esse ano, cheio de problemas,
a greve, o segundo semestre, a possibilidade de greve de novo, a aprovação da emenda 19, que garante pelo menos o envio do plano no ano de 2013, né? Avanços e parciais que sejam, a nossa luta vai continuar. Isso é amanhã, o dia de amanhã, apenas uma pequena etapa dessa luta que vai continuar o ano inteiro, quem sabe vai até que extrapolar para frente, né? No momento em que o plano tiver que efetivamente ser implementado, e aí virar uma realidade para nós servidores, tá? Então convido todos amanhã a estarem presentes, não só os colegas que estão aqui, né? E muito parabéns para todo mundo que está aqui presente, parabéns para o nosso convidado, o Guilherme Mota, das do ERJ, e os gaúchos do CITUPES, que propiciaram, acho que, reflexões importantes, não só agora, depois das perguntas que vocês fizeram, mas para as discussões que a gente vai ter amanhã, né? Então essa luta, gente, está longe de acabar. Mas uma coisa eu acho que a gente tem que ter certeza: a nossa categoria comprou a importância do PCS e não tem mais volta, não tem mais recuo, não tem mais possibilidade de retorno, né? Agora é avançar naquilo que for possível avançar, né? Mas não há outra palavra de ordem nesse momento. É ir para cima, é se organizar e construir o PCS que a gente quer. Obrigado.